Em termos argumentativos, diríamos que a frase de Sócrates exemplifica o quê? Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Existe apenas um bem, existe apenas um mal. Então é o seguinte, olha só, aqui que eu quero que você observe. Essa questão, ela trabalha a adequação, né, numa relação de argumentação. Tá? Então é a forma que há de argumentação. É o chamado método argumentativo. Tá? Então na parte de fundamentos de argumentação a gente trabalha isso, a gente vê isso. Então olha só, nesse caso, existe o chamado falso silogismo. Então na nossa aula de lógica a gente mostra o silogismo e tal. Então aqui é um falso silogismo, então a gente colocou a primeira, a segunda premissa, né? E a gente chegou a uma conclusão com falta de lógica, a gente não tem ali as duas premissas com a conclusão. Então não existe uma relação com silogismo aqui. Existe também uma relação de afirmativa autoritária. Então muitas vezes como elemento argumentativo há uma afirmação autoritária. Essa afirmação autoritária é aquela que determina a realização de alguma coisa, tá? E aquela pessoa que tem poder de fala. Basicamente isso, é um procedimento argumentativo. Um raciocínio ambíguo pode ser aquilo que seja vicioso, né, numa lógica ambígua. Então, trazendo ambiguidade, a gente não consegue confirmação a razão, né, dos argumentos, porque ela ficou com dupla interpretação, tá? O círculo vicioso é aquela ideia de que uma pessoa ela age de uma forma, né? E essa ação leva a um problema que cresce ainda mais e um problema vai desencadeando o outro nesse chamado círculo vicioso. Quando nós temos uma sequência de ação em que elas trazem um benefício, a gente chama de círculo virtuoso. Tudo bem? E aí a simplificação exagerada é quando a gente tem a chamada digressão, quando você coloca aquilo, não propriamente a digressão, né, como aquela ideia de que você tenta fugir da ideia principal, aí seria uma fuga a essa ideia temática e tal, tá? Mas a simplificação exagerada é quando você não tem especificidade. Então você quer argumentar sobre alguma coisa, mas é altamente genérico. Isso muitas vezes não vai partilhar daquela ideia pedida. Então olha só, realmente só existe um bem? O saber é o único bem que o ser humano tem? Só existe apenas um mal? Isto é, a ignorância? Só a ignorância é o mal? A gente sabe que não. Então há uma simplificação exagerada. Tá? Então nesses termos argumentativos aqui, a gente percebe nessa frase, né, essa relação da simplificação exagerada. Ela perde um pouco a verdade por conta disso. Ela perde o peso argumentativo porque ela é muito exagerada. É muito simples, muito simplificada. Tá?